Então tá, Laura, então vamos então dar início aos nossos estudos de hoje. Pessoal, bem antenado aí, tá? Coloquem lá a pergunta que a Laura vai parar para interagir com vocês, ok? Então, a gente pode começar, são 8h33, já tem bastante gente aqui. Manda bala, pode. Meu filho. Manda bala, pode. Então, por que eu tive essa ideia da frustração, né? A gente tinha que fazer reunião grupo e teria que a gente começar com alguma coisa, né? Senão isso aqui vai virar barzinho no final de noite. A ideia da frustração, porque eu tenho visto, tenho lido, tenho recebido e-mails completamente de pessoas descacetadas, né? A pessoa está totalmente depressiva, está com algum nível de ansiedade muito alto, e o que as pessoas não se percebem não é a questão por que eu estou assim, de onde veio isso, né? A ideia é essa. E a frustração, é o medo. Naturalmente, o que as pessoas estão sentindo, né, é a frustração do dia a dia, da coisa, vamos dizer assim, hoje a gente tem um Enem, né, as crianças nossas, os adolescentes, até pessoas mais velhas, vão tentar passar no Enem, e isso causa um certo nível de ansiedade, né, e com certeza, quando começarem a conversar um com o outro, vai cair no nível de frustração. Eu acho que eu não me dei bem, eu acho que aconteceu alguma coisa. E isso vai minando aos poucos as pessoas, vai trazendo aquele mal-estar, né? E qual foi a dica hoje? É justamente falar desse mal-estar. Dessa sensação que as pessoas não sabem, não entendem o que estão sentindo e dão nome, sei lá, de qualquer uma outra coisa para sair pela tangente, mas na verdade é frustração, né? É um medo, é alguma coisa assim de não saber lidar. E frustração, gente, mina as nossas metas, minam as nossos objetivos. E o que a proposta de hoje, para falar sobre isso? Que a gente tem que encarar, né, os problemas. Os problemas a gente bota, na PNL a gente não usa a palavra problema. A gente usa desafios, porque palavra é símbolo e é um programa. Então, quando você diz um problema, é uma coisa que não tem solução, vai dar um trabalho danado. Então, quando você transforma a palavra problema para desafio, tudo muda. Então, vamos usar, então, encarar os desafios como autoconhecimento. Então, não é problema, é autoconhecimento. Tudo que acontece com a gente é um nível de autoconhecimento. Então, se as pessoas parassem para pensar que o que te acontece, a frustração, você não tem que parar, só sentir, só ter aquela emoção da frustração e sim fazer com que aquela frustração seja um gatilho para autoconhecimento. Alguém quer aí dessa minha sugestão, desse meu enredo, adicionar mais alguma coisa? Eu quero ouvir, viu, gente? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Pode apertar o F2 aí e entrar com a Laura, ok? Aqui todo mundo interage, ok? O Laura, e falando nesse teu contexto aí que tu falou, na questão também que também pode se considerar como também o limite, né, principalmente em crianças, como naquele vídeo que tu colocou para nós, certo? É certo, Suzana. A ideia justamente do vídeo porque a frustração é uma emoção infantil, né? É um programinha que nós aprendemos quando pequeno. Então, dependendo de como você foi programado, se tudo saiu certo, papai e mamãe sempre te deram, né? Nos deram tudo que a gente queria, na hora que a gente queria, como a gente queria. Então, o nível de frustração aumenta muito, porque quando é criança, tudo legal, mas a gente sabe que isso não vai acontecer quando a gente ficar grande, né? E ficar velho e querendo que as coisas sejam como eram antigamente, não vai rolar. Então, o nível de frustração o grau de frustração, de como você lida com isso, é um programa lá de baixo, né? De papai e mamãe, como você foi criado. É muito importante a gente também, como diz Confúcio,
criar filhos tem que ser com um pouco de fome e um pouco de frio. Eu acho que ele está certo, porque se a gente agasalha sempre, um dia a gente não vai estar perto e ele vai sentir frio e não vai ter quem faça isso, né? A fome também, eu acho que tem que passar fome sim, tem que deixar o cara parar para pensar, e isso faz parte daquilo que eu te digo, autoconhecimento. Eu concordo com a Laura. Eu acho que a frustração também está muito ligada à expectativa, que é algo também muito infantil, porque à medida que a gente espera do outro, a gente não reconhece o outro da maneira como ele é, mas como a gente gostaria que ele fosse, não é? Se bem que os grandinhos também fazem birra, né? Quando a gente põe algum limite, a primeira reação vem a raiva, né? Bota aquela ira para fora. Perfeito. Essa coisa que a Adriana falou, os grandinhos, né? É absurdo como se age infantil, como a ação infantil do grande. Quando uma criança, um adolescente faz um negócio desse, a gente tem uma certa visão e fala assim, coitado, ele não sabe o que está fazendo, a gente dá umas bolachas, ou então tenta reverter. Mas um cara de 30, 40, 50, 60 anos, tendo ataque de frustração, né, de pelanca, como diria meus filhos, não dá. A gente tem que parar para pensar que o nível de evolução é para a gente chegar numa certa idade, começar a entender nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo, e parar para pensar, opa, deu um ataque, tudo bem, emoção é legítima, todos temos que sentir raiva, alegria, frustração, seja lá, a emoção é legítima, não tem que ser podada. Veja bem, o que eu estou propondo, vamos dizer assim, o estudo que se faz sobre o comportamento humano e onde eu quero levar, que é o equilíbrio da mente, espírito e físico, é justamente você ter a emoção, entender a emoção, estudar aquilo e procurar vamos dizer assim, um meio, né? Poxa, agora eu esfriei a cabeça, fiz isso, falei aquilo, mas realmente eu tenho que entender por que eu fiz isso, de onde saiu esse meu grito, de onde saiu essa raiva, eu estou frustrada por quê? Quais são os objetivos que eu não atendi, que não foram atendidos, né? Eu acho que o controle também está muito... Eu acho que o controle também está muito ligado à forma da gente ter controle sobre a vida, né? Acha que tem controle em tudo, na vida, no que vai conseguir, no que vai conquistar. Eu acho que quando a pessoa se depara com isso que não é bem assim, aí ele se frustra muito também. Acho que depende muito disso também, do controle. Muito bom, Alexandre. Obrigado por você ter entrado aí e falado. Gente, eu gostaria de participação de mais gente, porque eu falei, isso aqui não é a palestra da Laura. Eu estou dando a minha visão de um conhecimento que eu tenho, mas tem muita gente aqui que tem conhecimento de muita coisa, não sou só eu. Então, a ideia do grupo aqui é justamente mostrar um ponto de vista que a Laura não está vendo, você está vendo. Então, seria interessante cada um chegar, eu gostaria de falar isso, assim como o Alexandre, sair dessa frustração de ficar, eu não falo porque eu tenho vergonha, cacete, né, pô? É verdade, pessoal. Olha a frustração aí. Vamos então todo mundo interagir, tá? Não tenham vergonha. Aqui ninguém precisa ter vergonha. Todo mundo pode botar aí o que tiver para falar, ok? Laura, quando você disse que a frustração é que objetivo que eu não consegui, eu acho que isso é uma coisa superficial, porque, na verdade, esse objetivo não conseguido está mascarado lá na infância, em alguma frustração lá na infância. Isso que é difícil de você atingir. O que lá na infância me tocou esse fenômeno agora, esse fato agora. Essa é a dificuldade de você lidar com a frustração e reconhecer de onde ela vem, qual a origem dela, você não acha? A tal da Laura vai falar aqui. A tal da Laura? A mulher chamou mais. Adorei essa. Legal. Olha só. Eu não consigo parar. Vamos lá, Laura, pode falar.
Não, gente, é muito engraçada. Não, eu adoro isso. Como a Adriana falou, justamente essa parte essa parte de onde vem da infância, né? De onde a gente resgata essa coisa do não deu certo e o medo ou a frustração. Eu acredito, né, na minha percepção muito dessa dona aqui, é que está lá gravado, né? A gente pode fazer uma retrospectiva na nossa infância e lembrar assim, nossa, papai sempre foi o cara que me deu tudo, mamãe sempre esteve do meu lado, eu tenho um tio, a minha avó sempre me deu dinheiro, né? Então, cria-se uma expectativa quando se é pequeno, né, de que o mundo é aquilo. Na hora das dificuldades, vai aparecer um salvador, vai aparecer alguém que vai levar a gente para o caminho certo, nos dar aquele conforto. O que eu entendo, a proposta hoje é que você passa por certas experiências, certos desafios, certas coisas que puxam o tapete da gente, né? Às vezes você... Caramba, eu estou frustrada, eu não consegui passar nessa prova, eu não consegui ser aceito pelo grupo, eu não consigo vender meus livros, eu não consigo ser a pessoa que eu queria, né? Eu gostaria muito de ser reconhecido e não sou. Então, isso é uma frustração, mas é um desafio que deve ser levado, no meu entender, para procurar pesquisar, sim, mas por que eu quero isso e por que eu não consigo isso, de que forma? Então, tem N, vamos dizer, ferramentas para você procurar como conseguir chegar onde você quer, o que você quer, e existem também outras maneiras de você entender por que você está frustrado. Só isso. Alguém quer falar? Alguém quer fazer uma colocação? Laura? Eu só acho assim, de repente a pessoa, no íntimo dela, ela está querendo uma coisa, mas fora ela está buscando outra. Então, há uma contradição, ela tem que tentar entender isso, né? Ok, Laura, faz a tua colocação, Laura, e depois daí a tua amiga também quer falar, né? Quem queria falar depois do Alexandre, pode falar? Tá bom. Sou eu, Laura. Sim. Eu estou a ouvir, portanto, a conversa, mas a minha pergunta é diferente, porque eu, no meu trabalho, tenho que lidar com a frustração das pessoas. Por exemplo, nomeadamente, uma mãe que tenta mais do que uma vez uma gravidez que não dá certo, vai perdendo 1, 2, 3, faz mais do que uma tentativa de inseminação, mais outra inseminação, não consegue levar a gravidez adiante, portanto, poucas semanas dura. Esse tipo de frustração com que nós temos que ligar, os anos passam, ela vê que os tratamentos também são longos, não são feitos de um segundo para um segundo, ela vai demorar meses, sempre na expectativa de que está a perder o feto ou o embrião, e é óbvio que ela vai ficar frustrada e muitas vezes ou entra numa situação de depressão ou de agressão. É mais neste tipo de problemática que eu estou mais interessada em que a Laura me fale da sua experiência sobre o assunto. Obrigada. Oi, Mena. A Mena é uma médica de Portugal, que acabou de falar, e a gente troca muita figurinha, e ela me ajuda bastante com algumas coisas. Ela está me pedindo a opinião nisso, e basicamente que a frustração ela vem do medo, né? Se vocês não sabem, é medo, puro medo. Aí a gente pergunta assim, mas medo só porque eu não consigo ter um filho, né? Sucessivas vezes que eu tento e não consigo ter, eu perco. A pergunta é a seguinte: por que a necessidade de ter essa criança? Porque se está perdendo, pode ter certeza que a vontade não está completa,
né? Aquela coisa que dizem assim, ah, não, porque ela tem o útero virado. Isso daí hoje em dia é questionável, tem problemas de fertilidade. Isso daí hoje é questionável. Então, a ciência sabe que existe o consciente e o inconsciente, né? Aquela coisa assim, será que ela realmente quer ter? Ela não sabe que não quer. No fundo, ela não sabe que não quer ter a criança e existem coisas por trás que inibem essa segurança, né? Ou até mesmo a pessoa, o marido, não deseja tanto. Bom, mas isso é um lado subjetivo. A gente tem que trabalhar sempre com subjetivo e objetivo. Então, vamos ao objetivo no caso. Ela vai ter uma depressão porque ela não consegue realizar o sonho da vida dela. Isso é fato, porque depressão é medo, é uma ansiedade daquilo do futuro, né? Você, quando está depressivo, é uma ansiedade que você tem medo de algo futuro. Então, quando você não sabe lidar com sua emoção, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você está sentindo, a depressão inunda, né? Você emburrece, aquilo que eu falo. O sujeito, quando está com medo, ele emburrece, ele não consegue raciocinar, não há outra, vamos dizer assim, outro meio que possa tirá-lo daquela situação. Então, no caso, ele teria que, antes de tudo, procurar estabilizar esse medo, essa ansiedade, para então, quando ele entrar num nível de equilíbrio, pelo menos sair desse sentimento de inutilidade, de frustração, né? E aí sim parar para conversar com alguém e entender, né, o grau de necessidade de ter essa criança. Aonde? Aí tem que se conversar. Qual é o grau de necessidade? Tem que ser seu. Se você está com essa dificuldade, se está rolando alguma coisa entre o casal e essa criança não é para vir, será que não tem que ter uma conversa aí? Será que até que ponto essa criança tem que ser nascida de vocês, né? Enfim, existem N, a gente pode ficar aqui a noite toda, mas o que eu quero lidar é com a frustração, a depressão de não conseguir uma meta, que foi a que a médica, a Filomena Taborda, falou. Alguém mais quer falar sobre alguma coisa? Se querem que eu acrescente, ou melhor, querem acrescentar alguma coisa que ela disse que eu não consegui atingir? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Pode apertar o F2. Uma pergunta, Laura, no teu entendimento, essa frustração poderia causar não só a infelicidade ou a depressão, mas também a raiva, outro medo, como foi colocado ali, né? A raiva, a depressão, tudo isso daí, o fundo, só tem uma palavra: medo, gente, medo. O medo, ele se divide em duas partes: fuga e ataque. Se você ataca, você tem raiva. Você tem sentido de vingança, você tem necessidade de agredir, falar aquilo que quer, ou até mesmo a sua expressão corporal, né? Você tem uma postura agressiva com as pessoas, você não precisa falar nada. Simplesmente olhar com aquele olhar assim de tô andando para você, é uma agressão. Agora tem o lado da fuga, que é a mesma moeda do medo. Qual é? Você se deprime, você entra nas drogas, você procura um cigarro, você procura um álcool, você procura medicamentos. Tem gente que é viciada em ir a médico, o cara quer ir toda hora porque eu estou me sentindo mal, mas na verdade o que ele tem é medo. E isso é que a gente tem que entrar na questão, a raiva ou a angústia, tudo isso tem apenas uma raiz, chama-se medo. A pessoa não entende que medo é esse, da onde ele vem, e é isso que eu proponho, estudar da onde vem o medo. Taborda, pode falar, sem problema. Nesse caso, teremos que saber qual é o medo que ela terá de não conseguir procriar. Se isso vai ser uma frustração por ela achar que é menos mulher, entre aspas, ou se é um objetivo que ela determinou para a sua vida que não está a alcançar. Muitas destas senhoras, não nos podemos esquecer, já têm uma idade, digamos, superior a 35 anos.
foram pessoas que passaram muito tempo nas suas carreiras e alcançaram, digamos, aquilo que elas consideram uma estabilidade financeira e que agora decidiram que iriam ter os seus filhos. Todos nós sabemos que, à medida que os anos passam, a fertilidade diminui, certo? Perfeito, Amina. Isso que você falou é o que está acontecendo hoje em dia. Veja que o nível de frustração está a partir de uma certa idade. As pessoas hoje elas estão, não, eu quero ser independente, a mulherada quer ir para a rua, eu quero ter meu dinheiro para comprar minhas calcinhas, aquela coisa toda, mas acontece que ao mesmo tempo existe o outro lado da moeda. Ela quer ser independente, mas aí reclama que não tem homem na parada, que não tem quem a sustente, quem a sustente não suporte financeiro, mas emocional. Mas isso é um pacote, as pessoas não entendem que isso é um pacote. Existem, vamos dizer assim, implícito, né? Eu quero aqui que as pessoas entendam que a gente tem que trabalhar com os dois hemisférios e a gente tem que também trabalhar com, vamos dizer, a dualidade. Eu quero chamar a atenção aqui para todo mundo que está me ouvindo, para a gente sempre trabalhar na dualidade. O que eu quero dizer com isso na dualidade? Nós vemos o mundo de duas maneiras, né? Então, a gente precisa perceber que tem o lado subjetivo e o lado objetivo. A gente tem o lado, vamos dizer, implícito, que está na física, e o lado explícito. O que na matéria tem a partícula e tem a onda. Então, nós temos que ver sempre esses dois lados. Não dá para você se radicalizar só de um lado, ver só um lado da coisa. Por quê? Porque você vai entrar pelo cano. O caminho é no meio. Então, não ficar forçando a barra de só ver uma determinada coisa. Você tem que buscar uma outra compensação para aquilo que você está vendo. Então, se a coisa é muito material, veja o lado subjetivo. Por que é que eu quero ser independente? Por que é que eu quero ter esses filhos? E aquilo que a Mina falou. Ter o filho por quê? Qual é a explicação? Porque você tem que mostrar a galera, todas as suas amigas já tiveram filho, só você não consegue, então aí você não é uma mulher, né? Então não tem essa atividade. E aí bota a criança no mundo e dá para outro criar. Bota na creche ou da mãe. Quer dizer, não bate, a coisa não... É apenas a pessoa está fazendo como um robozinho, ela está vendo as pessoas fazerem, ela faz também, mas não há um critério, não há assim uma percepção do que eu estou fazendo, cai na real, o que eu estou fazendo querendo ter um filho. Elas não conseguem perceber que existe um ser dentro dela que pensa que é aquilo que eu sempre falo. Se você não governar seu cérebro, alguém vai fazer isso por você. Para e pensa. Se você não tiver autocontrole, autoconsciência, autoestima, se você não tiver o ego perfeitamente alinhado dentro daquilo que você acredita, alguém fará isso por você, não tenha dúvida. Então, abre o olho. Laura, posso fazer uma pergunta? Seguinte, eu queria saber como que funciona o processo. A gente recebe um estímulo, certo? E como que isso acontece dentro da nossa cabeça? A gente vai consultar a nossa memória, digamos assim. Então, a frustração, ela tem a ver com a forma como a gente consulta a nossa memória, o que consta na nossa memória, tem alguma coisa a ver, não? Basicamente tudo está em cada átomo do nosso corpo, né? A gente pensa que a memória está no cérebro, mas não está. A memória está na pele, a memória está no seu coração. Tanto é que hoje os cientistas sabem que ao doar uma parte do seu corpo, a sua memória vai com outra pessoa. Se vocês quiserem ler a memória celular, é um livro maravilhoso e que é um médico que ele faz um depoimento assim, fantástico de tantos casos que ele já viu, de pessoas que receberam órgãos de outra pessoa, de um coração de outra pessoa, e a pessoa era quem recebeu o coração, digamos que era uma pessoa assim,
radical, meio materialista, e não sabe quem é seu doador, e num belo dia ela acorda fazendo poemas, e é uma pessoa que começa a amar a vida, amar a mulher, e só pensa em se divertir, tocar violino, coisa que ele nunca pensou, e as pessoas não entendem o que aconteceu para que isso tivesse mudado. E quando vão procurar quem era o receptor, tá lá o coração do cara, a pessoa que era portadora daquele doador. Ele tocava violino, ele era uma pessoa otimista, ele era uma pessoa amável, sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Então, se as pessoas entendessem que a memória não é no cérebro, não está no cérebro, ela está em cada átomo do nosso corpo. E, justamente, como é que se a gente resgata a memória? Quando você tem rinite, a pessoa diz assim, eu tenho uma rinite crônica e tal. A rinite nada mais é irritação com o ambiente. Mas essa irritação, ela está pegando um órgão que você, no caso, a sua memória, ela é através do olfato. Então, você, num determinada época do ano, estava no inverno, aconteceu um evento, uma experiência que você não lembra, né? Isso está registrado nas suas células, que te desagradou muito. Então as pessoas acham que quando fica o inverno ela começa a ter rinite. Não, é porque aquele ambiente de inverno lembra alguma coisa que fez com que ela ressentisse. Ressentir é ressentir de novo, né? Aquela experiência. Então, presta atenção que a pele, a alergia, ela diz uma memória, é uma memória de um tempo atrás em que você não foi tocado, a pessoa com quem você queria ser tocada não te tocou, ou não te acariciou, não te abraçou, não envolveu. Então, cada pessoa tem uma memória nos 5 sentidos, né? Tem muito mais do que 5 sentidos, mas vamos ficar nesse porque para a gente não embolar meio de campo. Então, os 5 sentidos, gente, é por onde os filtros são passados, onde a gente recebe. O Sérgio Platz quer falar, deixa ele falar. Isso, já ia pedir para ele. Pode falar, Sérgio. Sérgio, planeta Terra. Ok, ele deve estar configurando alguma coisa, ô Laura. Então, cada pessoa tem uma memória, seja genética, celular, ou até mesmo a nossa memória aqui, né, no cérebro. Então, a gente já vê que a forma como cada pessoa assimila uma situação é diferente de uma pessoa para outra, né? Inclusive, a forma como a gente se encontra, nosso estado emocional, nosso estado de espírito, tudo, para absorver determinada informação. Então, essa questão da frustração que a gente está conversando, então, pode então ser relacionada com essa memória ou não? Com certeza, é aquilo que eu te falei, é uma memória, a nossa memória ela está muito ligada aos 3 anos de idade, que é quando a gente começa a perceber o ambiente, né? Então, essa memória, ela não tem consciência, ela não vem à tona, porque a gente não consegue lembrar de tudo com 3 anos, né, ou 2, e fica muito limitado. Ele vem à tona mais tarde por uma mensagem que foi, vamos dizer, um programa, né? Porque tudo é um programa que a gente recebe. Agora, programas entram, programas saem. Você não deleta um programa, é impossível, não existe isso. O que você faz é ressignificar. Você dá uma outra interpretação para aquilo, e é onde que entra a evolução. Não existe ruim, bom, mal, verdadeiro, feio, bonito, isso não existe. Cada pessoa tem uma percepção. O que eu proponho, né? Quem me conhece sabe que eu proponho o seguinte: o caminho do meio. Perceba qual é a proposta, o que eu estou sentindo, não é ruim, não sei, tudo, como eu disse, as emoções são legítimas, você tem que sentir raiva, você tem que ser, agora calibrar isso, entender, opa, eu estou com raiva, né? Essa pessoa está, eu senti que é uma agressão vindo dela, eu estou, isso me causa uma frustração, porque eu achava que eu era uma pessoa querida, mas ela me mostrou que eu não sou tão assim. Então perceba que a percepção é tua,
Foi você que fez isso, você que percebeu um tom na pessoa, um olhar, é seu. Mesmo que ela agrida você, você pode muito bem mudar a percepção e falar assim, caramba, ele está me agredindo porque ele está com medo. Percebe? Você pode totalmente ficar calmo e falar assim, gente, coitado, ele está com medo de mim. Ele tá me agredindo, não porque ele não gosta de mim, ele está morrendo de medo de mim. Eu disse algo, eu falei algo que atingiu alguma coisa no nível inconsciente dele. Ele não está sabendo lidar com isso e está me agredindo. É um ataque, né? Mas é medo, gente. Lembra? A raiz, a fuga e o ataque, medo. É a frustração, é o sentimento que leva as emoções, a ansiedade, desencadeia sucessivos ataques de medo, mas o medo é saudável. Mas o que a gente tem que entender é que o descontrole, né, dessa frustração, desse ataque de raiva ou dessa ansiedade que leva à depressão, essas polaridades, elas minam, sabotam nossos objetivos. Então, se você tem uma meta na vida, se você tem um objetivo, um sonho, né? Você tem um sonho de fazer alguma coisa, e se você não calibra a frustração, né? Se você não tem esse sentimento de entender o que você está sentindo, ter esse autocontrole, entender aquilo que você está sentindo, que o outro está sentindo na relação a você, e não se colocar, porque tem muita coisa também que a frustração, eu percebo que ela leva a pessoa a ser reativo, né? Isso é uma forma de ataque. Então, ela está sempre reativa, ela está sempre atacando a pessoa de alguma maneira, aquele sorrisinho ridículo, aquela coisa assim, quando você está conversando com um filho adolescente, que ele vira, né? Adoro isso, né? E aí você fica frustrada, falei, puxa, eu queria tanto que ele soubesse o que eu quero, mas aí você para e pensa assim, caguei, pô, não quer ouvir, não quer, se dane. Porque é o seguinte, eu acredito que todos nós temos um nível de evolução. Então, o que você está dizendo necessariamente não serve para aquela pessoa no nível de evolução que ela está. Não quer dizer que eu sou ótima, eu sou maravilhosa, eu sei o que eu estou falando. Não é isso. Você não é nada, eu não sou nada. Apenas eu tenho alguma coisa para falar, quem quiser ouvir, ouça. Quem não, PT, saudações, muda de blog, muda de outro lugar. Vai procurar quem indica aquilo que você quer ouvir. Agora, o que eu proponho, na minha visão, é o seguinte, se você tem alguma coisa para falar que seja para alguém, não insista em falar para uma pessoa que não quer ouvir. Isso é perda de energia. Apenas entenda, a pessoa, não, ele não quer ouvir, e eu respeito o que ele está falando, e não tentar agredir o outro porque ele não te ouve, ele não quer te ouvir. Simples assim. Laura, isso é mesmo verdade. Quando nós queremos falar com alguém, se ela não quiser ouvir-nos, é que não vale a mesma pena, é a mesma perda de energia. Agora, se me der licença, eu só queria responder à Margarete, que ela levanta aqui uma questão sobre ser doadora de órgãos, que diz que a gente está se programando para morrer. Eu só quero dizer à Margarete que isso vai depender da lei de cada país. Em Portugal, todos são dadores de sangue. Quem não quiser... Não, todos são dadores de órgãos. É uma lei do país. Quem não quiser ser dadora tem que ter um documento a dizer que não doa. Se não tiver esse documento, todos são dadores. Não depende de mais ninguém. Ok, Sérgio, pode falar? Oi, pessoal, boa noite. Eu cheguei rapidão e já queria participar aqui e tudo. Bom, então hoje é sobre, né, frustração, né, sentimento do medo, né, e tal. Bom, para quem já me conhece há algum tempo, né, eu não sou assim muito pautado na dualidade, né, eu tento sempre dar uma transcender, né, dentro do possível, essa visão de polaridade, né, então até eu criei um termo, né, que são os opostos complementares, para tentar passar essa visão que eu tenho um pouco diferenciada, mas no fundo da mesma coisa do que a
a Laura está falando aí, a tal da Laura, né? Porque eu não conhecia a Laura. Bom, aí eu só discordo até o momento essa questão da memória celular, né? Como eu sou da área da ciência, eu não tenho notícia de nenhum trabalho, né, até o momento que comprovasse essa informação de que a memória celular, né? Pode ser que algum médico, alguma pessoa tenha feito uma associação, né, entre um tipo de reação que as pessoas tenham ao receber órgãos de outra pessoa. Mas depois, se você pudesse me passar o nome do livro e tal, para eu dar uma olhada, né, que eu não conheço tudo, né, mas aí eu daria uma olhada e viria se tem fundamento científico mesmo, né? Porque às vezes as pessoas publicam as coisas, né? Mas são opiniões baseadas em que elas observam, mas não necessariamente é um trabalho científico, né? Um artigo publicado numa revista e tal, né? Então, se não for publicado em revista, não se pode falar que a ciência, né? Respalda, né? Aquele tipo de opinião, né, de teoria e tal. Bom, aí a questão eu vejo assim, a questão dessa memória celular, do meu ponto de vista, a memória, todas essas características, elas não estão vinculadas ao corpo, né, elas estão fora do corpo, né, elas operam no corpo, e o que geralmente acontece é que determinadas regiões do nosso corpo, né, o coração, perna, algum órgão que a gente doe, né, fica impregnado com uma determinada vibração, uma determinada energia, né, então quando a pessoa recebe aquilo, ela recebe também, porque essa doação tem que fazer num prazo bem curto, né, e então ela recebe também essa energia. Provavelmente, com o tempo, esse efeito, se a pessoa se sentir confortável com ela e achar que aquilo ali é uma boa mudança, ela incorpora aquilo, mas se não, eu acredito que tenda a desaparecer esse efeito, tá? Então eu vou continuar ouvindo aqui, né, as opiniões, mais tarde, se for necessário, eu dou alguma ideia também. Abração, mais uma vez, desculpe aí minha entrada intempestiva. Tá perdoado, tá perdoado. O senhor que falou agora, Sérgio, é? É Sérgio? Isso, Sérgio. O Sérgio diz que é do ramo de ciências, mas que tipo de ramo de ciências? Sou da área da física. Então eu vou dizer, se o Sérgio começar a estudar a composição de uma célula, vai ver no meu tempo chamava-se organoides, agora já não sei que nome se dá, mas a célula é muito complexa, tem uma membrana, tem um núcleo, tem mitocôndrias, corpos de Golgi, tem uma série de estruturas. Se entrar no site de qualquer biblioteca científica e começar a pesquisar a função desses determinados órgãos, vai entender o que é a memória celular. Essa parte eu entendo já, essa parte das organelas, dos órgãos, essa parte eu conheço, mas esse raciocínio não me permite fazer essa conexão com memória celular. É assim, Sérgio, eu tenho lido artigos, que não lhe posso dizer porque são os que eu leio e depois ponho de lado, mas tem saído muita publicação sobre a transmissão, geração em geração, sobre as funções dessas organelas e desses corpos que compõem uma célula, são transmitidos de geração em geração, e isso é verdade. Não lhe posso agora explicar, eu não sou bem uma bióloga, sou uma médica, portanto estou mais dedicada à clínica, já não ligo tanto àquela parte que nós aprendíamos, da biologia e etc. Mas esses artigos saem com uma certa frequência em certas revistas da especialidade, e quem tem contato com uma biblioteca pode entrar em revistas que são mesmo específicas das áreas científicas, e então é-nos transmitido através desses órgãos muita informação. Sim, se a senhora puder me passar o nome de algum artigo desses, eu dou uma pesquisada aqui com meus colegas e tudo, e depois eu dou um retorno sobre o que eu entendi e a gente conversa, tá bom? Tá bom, mas conhece o site PubMed? Não.
A senhora não tem o nome do artigo, de algum artigo? Não. Depois é só me passar por e-mail. É só escrever no Google PubMed. O problema é que deve fazer isso numa universidade para fazer uma pesquisa científica para entrar nas revistas de especialidade. Note que as revistas de especialidades não são gratuitas, elas são pagas. E habitualmente as faculdades pagam essas revistas e todos os estudantes ou qualquer membro de uma faculdade pode entrar nesses sites e ter acesso a essas revistas todas e poder fazer essas pesquisas. Elas não são gratuitas no Google normal, são mesmo sites que se encontram, que nós entramos numa biblioteca, porque essa biblioteca tem essas revistas que são pagas ao fim do ano, que elas não são baratas, e através de uma determinada senha nós podemos entrar e fazer essas pesquisas. Mas se eu um dia encontrar, porque não é verdadeiramente a minha área, eu tenho tanto que estudar, mas se um dia encontrar, terei todo o prazer de enviar. Então, eu entendi. Eu consigo acessar qualquer revista científica da minha universidade lá. Eu só peço para a senhora escrever o nome, porque, devido ao sotaque, eu não entendi direito o nome que a senhora quer que eu pesquise. Se puder, por gentileza, escrever no chat, para eu ter certeza do que eu tenho que procurar. Tá bom? E só um outro comentário, a Adriana, né, Roque, que fez um comentário dizendo que acredita, né, que o mundo é muito mais do que a ciência explica, né? Para as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho, apesar de eu ser cientista, eu tenho uma visão diferente da ciência. Tenho uma visão da ciência enquanto um sistema um conhecimento sistematizado. Então, assim, é claro que a ciência não explica tudo, mas pode vir a explicar um dia a maior parte das coisas, como já faz hoje, né? Então ela vai aos poucos, eu acredito que adentrando outras áreas que anteriormente eram apenas voltadas aos místicos, esotéricos, apesar, obviamente, da resistência, né, dos meus colegas para fazer isso, mas existem várias pessoas espiritualizadas, como eu também, na ciência, que tentam fazer essa ponte, né, entre a espiritualidade e a ciência. Tá bom? Ok, pessoal, alguém tem mais alguma colocação a respeito do tema abordado? Ô, Laura, a gente pode falar, a gente já deve ter falado, mas entrar assim, um pouquinho mais na questão, que algumas pessoas me perguntaram por inbox a respeito das frustrações em criança, aqui da frustração quando a criança quer alguma coisa, principalmente quando sai fora do seu lar, né, de casa, por exemplo, numa loja, né, quer um brinquedo, os pais não podem. Então já, olha, você não pode, porque o pai não pode, o pai não tem dinheiro, e aí a criança vem com aquela chantagem, cai no chão, e grita, e bate o pé. Como lidar com esse tipo de situação sem gerar um problema maior ainda para a criança, porque geralmente os pais cedem, né? Com certeza, esse tipo de comportamento, ele vai ser espelhado mais à frente, né? Com certeza nós teríamos alguém gordinho, com barriga grande, aquela pessoa que necessita de bens materiais. Então, basicamente, poder, controle, a criança ela vai desenvolver várias, vamos dizer assim, ao longo do seu segmento para virar uma pessoa, um ser, né? E ela vai passar por muitas frustrações, vai querer se jogar no chão, mas a sociedade vai podando esse ataque, não é mesmo? Então, nós temos aquelas mulheres que dão piti, dão ataque por qualquer coisa, ela não vai se jogar no chão como as crianças fazem, mas é um nível, vamos dizer assim, muito parecido. Temos os homens também, que naturalmente também dão ataques no carro, né, quando está o trânsito está parado, e aí começa a buzinar, dar ataque. É um piti também, vamos dizer assim, mais moderado da mesma sociedade, da mesma condição do comportamento da criança que se joga no chão. O que está acontecendo na situação da criança hoje em dia está se jogando no chão, fazendo todo esse aparato, é porque ela tem a condição de fazer aquilo.
a própria mãe ou o próprio pai dão condições a ele dele fazer aquilo. Porque a criança, quando sabe que não tem espaço para fazer, ela não faz. Pode ter certeza. Criança que sabe que vai rolar um cacete se ela fizer aquilo, que a coisa vai ficar feia pro lado dela, não vai fazer. Acredite, ela não vai fazer. Então, é porque tem espaço. Piti, toda pessoa que tem piti tem espaço. Ou seja, o papai e a mamãe deixam dar piti, o marido deixa dar piti, a esposa deixa dar piti, que estão em volta já conhecem, já conhece ele adora dar piti, então o ambiente favorece. Quando o sujeito sabe que não tem espaço para isso, ele então tem que mudar o tema, ele tem que mudar, tem que se configurar para aquele espaço novo onde ele está. E o que eu entendo é isso, que a própria natureza, a própria evolução do ser é entender que nem em todos os lugares ele pode ter aquele tipo de comportamento, nem em todos os lugares, nem em todos os ambientes, nem todas as pessoas, porque é muito comum a gente encontrar maridos que falam grosseiramente com as esposas, né? Eles já falam dando ataque, não tem o meio termo. Mas aí você se muda no mesmo ambiente, chega uma amiga dela que ele não conhece, a voz muda, né? Então ele já tem uma outra postura, ele já está socialmente mais tranquilo, ele fala palavras bonitas, e aí você tem a nítida pressão que o marido saiu pela porta e um outro rapaz entrou ali que você não conhece. Então, de onde que vê? Porque há espaço. Porque se a patroa, na primeira vez que ele aumentasse o som, ela mandava, cala a boca, fala mais baixo do nível que eu posso ouvir, ou então, eu não gosto do tom que você está falando, mas isso no primeiro dia que isso acontecesse, eu te garanto que não aconteceria. E da mesma forma com a criança, se no mesmo instante que houvesse o primeiro piti, você dissesse, você não vai passar daqui, não passa. Acredite em mim, não passa. Olha, a vida, ela tá, como eu disse, a polaridade. Eu entendo que a educação, tá? É como eu levo a educação dessa maneira. Eu vou até Piaget, tá? Eu vou lá, faço aquela coisa, olha, você é criança, peraí, Piaget, eu esgoto todos os meus recursos de Piaget. Não deu, entra Pinochet. Então, tem que ter, sabe, essa dualidade, ela tem que entrar. Então, presta atenção. A frustração é algo que tem que ser entendido, vem do ser, você tem que entender como ele funciona, você tem que entender como o outro funciona. Isso também é muito importante, não só você entender a sua frustração, mas entender a frustração do outro. Saber que num momento de raiva, num momento de agressão, de uma palavra, coisa, ele está com medo. Aí você diz, mas medo de quê? Ele é mais forte que eu, ele sabe mais que eu, ele tem doutorado mais que eu. Olha só, uma pessoa quando se sente agredida, é agredida, não fisicamente. Isso daí é na hora que o cara vier com pau e pedra, claro, é fisicamente. Mas agredida no seu senso de valor, na sua estabilidade de poder que ele tem sobre o grupo, sobre aquelas pessoas que são caras para ele, sobre digamos assim, existem vários tipos de sentimentos ocultos. Então, quando você é atacado verbalmente, você tem que perceber que agressão, no fundo, vocês sabem, agressão é uma necessidade não atendida. Então, a necessidade do cara não foi atendida. Então, perceba que algo mais está por trás dessa agressão, presta atenção. E vamos entender que toda essa mobilidade de uma pessoa agredir ou até mesmo fugir de uma conversa, de não ser muito delicado, explícito, tem que entender como está funcionando a cabeça dessa pessoa. Então, por trás tem sempre o medo, fuga e ataque. Exatamente. Então, Pode falar. Posso falar?
Sim, sim. Então, aqui, você sabe que eu até vi, Laura, isso é um livro há pouco tempo atrás, chamado Consciência Emocional. Ele é um livro de um cientista, escrito por um cientista, Paul Ekman, numa conversa que ele teve com o Dalai Lama, sabe? É um livro muito bacana, fala bastante sobre isso que você está comentando aqui. O porquê que é importante a gente entender essa questão da frustração, eles colocam no livro ali. Essa frustração causa na gente uma insatisfação. Essa insatisfação causa, então, uma inquietude. Dessa inquietude, existe, então, um termo que eles utilizam que seria infelicidade mental. Então, a pessoa, às vezes, está infeliz, né? E não tem a noção de que ela está frustrada. Na realidade, ela foi contrariada. E daí, nessa contrariedade, então, eles explicam o surgimento da raiva e como tudo isso acontece. Porque a raiva, segundo eles lá, pode ser, está de diversas maneiras. Pode ser só um aborrecimento, que é uma raiva muito baixa, pode ser uma fúria, né, que é muito elevada, pode ser a indignação, né, que é aquela raiva que você quer ter razão, pode ser de fechar a cara, exasperação, fervendo de raiva, enlouquecido, rancor, isso tudo é por ter sido, de certa forma, contrariado. Então, eles trabalham muito também sobre esse sentimento da raiva e a necessidade do perdão para que a gente não sofra, não a pessoa. É um livro interessante, o dia que você puder ler é bem bacaninha. Obrigada, tá, querida? Mas, com certeza eu não só vou ler, como eu vou reler, porque ele é meu livro de cabeceira. Todos os livros do Paul Ekman. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz recentemente um curso justamente baseado no livro do Paul Ekman, que chamava Emoções. Foi um sucesso, as pessoas gostaram muito desse curso que eu fiz, e eu levanto justamente toda essa coisa desse cientista, do Paul Ekman, que ele é o papa, vamos dizer assim, não há ainda ninguém no nível dele, que a pessoa que entende microexpressões do corpo, né? Então, ele lê a face humana, ele é especialista nisso, ele sabe como a pessoa transfere emoção para o rosto. E engraçado você estar falando nisso, eu escrevo para uma revista de Portugal chamada Insight. Sempre que eu tenho vontade, eu não escrevo regularmente não, mas por acaso esse mês eu resolvi escrever, deve sair na edição de dezembro, não sei. E justamente eu falo sobre frustração. Eu quis trazer esse tema porque eu escrevi sobre frustração para a revista, e o título lá vem do Paul Ekman, justamente isso que você está falando. Basicamente, Paul Ekman é o cara, tá? Quem quiser ler os livros dele, eu tenho... E ele entende como funciona a emoção, como administrar a emoção. Ele desmistifica, ele mostra para a gente a cara da emoção, né? É isso que ele trabalha. E se vocês, essa dica da Dani foi muito legal para até a gente aqui começar a pesquisar, né? Legal, pessoal. Pessoal, então a gente tem mais uns minutinhos aí. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar também? Aproveitem. A gente pode fechar, né, Suzana? Agora, uma última pergunta, alguma última... Isso, o que eu tinha, exatamente, pessoal, a gente está aí se aproximando do horário, né, então, uma última pergunta aí, alguma última colocação? Acho que ninguém quer falar, Laura, então a gente pode encerrar, né? Quer fazer alguma reflexão para nós, Laura? A ideia foi essa, né, a gente entender como funciona. As definições de vírus foram atualizadas. A tua também tá falando contigo, é? Que rico! O meu falou no início. Que rico! Bom, a ideia foi essa, da gente fazer esse primeiro encontro, né? Que eu acho que foi um sucesso. A ideia nossa era justamente entender essa ferramenta, como é que ela funciona. E eu sei que tem um bando de gente aí, muita gente aí
com muita coisa para falar, muita coisa para questionar, e ficou naquela... O que eu gostaria realmente que, se daqui para frente, para o outro ano, né, Suzana, a gente fizesse esse grupo mensal, que seja, e a gente trouxesse temas para abordar uma coisa, mas que as pessoas realmente participassem, usassem essa ferramenta de falar, de usar o seu conhecimento, como a doutora Filomena fez, né? Ela tem muito que nos dá, eu aprendo muito com ela. O Sérgio também, ele deve saber, ele sabe muita coisa de física, pode dar aqui uma aula para a gente de muita coisa que eu não sei. Portanto, eu fiquei frustrada no sentido que eu achei que justamente a ferramenta que seria uma pérola para a gente falar, uma parte de gente falando, querendo usar, não, ficou todo mundo tímido, querendo ouvir. Isso eu faria lá no outro grupo, lá onde que eu fico falando igual uma boba, eu sozinho, ou então eu e Suzana na rádio, né, Suzana? Mas, enfim, eu vou terminar aqui agradecendo a vocês, a quem participa desse bate-papo, desse grupo, e deixar claro que, para fechar o pensamento, que a frustração, ela é legítima. Não estou dizendo que você não tem que sentir, não. Toda emoção é legítima. Agora, aquilo que é um momento certo, no tamanho certo, na quantidade certa, né? Ou seja, se passar por um apetite, se jogar no chão, ou então uma depressão de não sair mais de casa, evitar pessoas. Não, eu não entro mais nesse grupo, aí vem me procurar pelo chat e fala assim, mas Laura, lá não pode falar sobre isso, porque as pessoas não deixam eu falar. Eu falei, que isso, cara, você é velho para um negócio desse. Esse tipo do piti, da frustração infantil, porque não deixaram ela falar, então ela fica danada, quer reclamar com a tia. Eu não entendo isso. Por que as pessoas não... Você já pensou, gente, fugir de tudo? Fugir de grupo, fugir de festa, fugir de rua, fugir de bairro, fugir de clube. Por quê? Porque a frustração diz, não, eu não me dou bem com esse povo, eles são muito bestas. Caguei, que isso, gente? Vamos procurar sair dessa frustração e falar. Eu já vi que o povo aqui tá tudo engasgado, ninguém fala. Vamos falar besteira. Eu sou a favor da... Não tem ninguém aqui pior para falar merda do que eu. Eu não tenho vergonha de errar. Eu tenho vergonha de não aprender. Porque ficar na ignorância hoje, com esse sistema de internet, com a quantidade de link, com a quantidade de informação que a gente pode ter, você me desculpe, é uma opção, é uma escolha. Ficar do jeito que está é escolha, porque não dá, gente. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para buscar. Agora, ficar achando que eu sei tudo, ou eu não sei nada, eu vou aprender com o Laura, eu vou aprender com o Sérgio, eles é que sabem o que estão falando, você vai entrar pelo buraco do coelho. Não faça isso. Busque suas ferramentas, fale o que você quer, porque se você fala uma coisa, você vai ouvir uma outra percepção de outra pessoa que de repente você não estava entendendo. Aquele negócio tem que desenhar. Vamos desenhar, vamos falar, vamos expressar aquilo que a gente precisa. Então, a minha dica de hoje é essa: frustração, bota para fora, mas entenda que a frustração, a palavra, toda a base dela chama-se medo. Medo, você tem medo de tudo. Então, boa noite a todo mundo, agradeço a todos. Beijo grande, adorei falar com a Filomena, que eu só escrevo para ela, adorei ouvir sua voz, adorei ouvir a voz da Adriana Roque, que eu conheço pessoalmente, a Adriana, a Su e todos vocês. Pena que vocês não falaram para ouvir a voz de vocês. Beijo grande e até a próxima. É isso aí, ô Laura. Bom, a mulher aqui que trouxe a tal da Laura agradece a todo mundo. Tá? Obrigado, gente, por ter estado aqui com a gente hoje, e aprendizado é isso aí, né, pessoal? É troca de ideias, tá? E a gente vai, hoje, Laura, vamos dar um desconto pessoal, que hoje é a primeira, né, do pessoal aí novo, mas vamos ver se com o andar aí dos estudos o pessoal comece a se soltar mais.
que sem se preocupar se vai errar, se vai falar bem. Olha, antigamente eu tinha essa preocupação, gente. Hoje eu já não tenho mais, ok? Obrigado, então, Laura. Obrigado a todos que tiveram aqui hoje. Boa noite a todo mundo. Boa noite e até o próximo estudo, ok, pessoal? A gente vai aí ver com a Laura outros estudos, ok, pessoal? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Suzana. Obrigado aí pela palestra. Boa noite, Lara. Beijo.